Você sabia que aproximadamente 23% da população brasileira é composta por pessoas com deficiência e que muitas delas não sabem quais são os seus direitos quando o assunto é aposentadoria? Mas fique tranquilo que hoje eu vou revelar informações valiosas e esclarecer todas as suas dúvidas sobre a aposentadoria para pessoas com deficiência. Então, fique atento e não perca essa oportunidade de se informar e garantir os seus direitos. Você vai se surpreender com o que eu tenho para compartilhar com você. E aí pessoal, aqui é o David, advogado da Pereira & Sá Advogados, pronto aqui para entregar um conteúdo extraordinário e exclusivo sobre seus direitos na Previdência Social. Mas antes da gente mergulhar nesse universo, precisamos do seu apoio. Se as informações que nós temos compartilhado aqui com você têm te ajudado, têm sido valiosas, então demonstre seu carinho com um like, com aquele like poderoso, e se inscreva no nosso canal se caso você não for inscrito, para você não perder nenhuma novidade. E sem mais suspense, vamos ao conteúdo exclusivo que nós preparamos com total dedicação para que você domine tudo sobre o que você precisa saber a respeito dos seus direitos previdenciários. Acompanhe a gente e garante o acesso à informação de alta qualidade que você merece. Vamos lá ao conteúdo. Agora nós vamos falar sobre a aposentadoria para pessoas com deficiência. Segundo dados do IBGE, nosso país conta com cerca de 45 milhões de pessoas que se enquadram nessa condição. E o governo vem adotando medidas para incentivar a inclusão dessas pessoas no ambiente de trabalho, como por exemplo, a reserva de vagas e a criação de leis específicas que promovam essa inclusão. Certo? E no que diz respeito à Previdência Social, existe algum direito? Essa aposentadoria por deficiência, afinal de contas, quem que tem direito? Vamos lá que a gente vai responder tudo isso para você. Em resumo, pessoas com algum tipo de impedimento de longo prazo, seja ela mental, físico, sensorial ou até mesmo intelectual, pode ter direito a esse benefício. Essas deficiências podem ser classificadas como leve, média ou grave. E isso influencia nos benefícios concedidos na aposentadoria. Mas atento, viu? É muito importante você saber a diferença entre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria para pessoa com deficiência. A aposentadoria por invalidez, ela é destinada a quem não consegue mais trabalhar devido a uma incapacidade permanente ou total causada por doença ou também por acidente. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência é voltada para quem já iniciou a sua vida profissional com alguma limitação. Ou seja, isso não impede a pessoa de trabalhar, mas ela possui uma deficiência e pode continuar e pode estar trabalhando normalmente. E existem dois tipos de aposentadoria para pessoas com deficiência: por idade e a por tempo de contribuição. No caso da aposentadoria por idade, os requisitos são 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, com no mínimo 15 anos de contribuição e a comprovação da existência da deficiência, aí independente do grau, tá? Só para você entender qual é o benefício dessa aposentadoria, hoje uma pessoa sem deficiência, um homem se aposenta com 65 anos e a mulher com 62 anos, tendo que comprovar 15 anos de trabalho. Se essa pessoa for uma pessoa portadora de deficiência, então um homem, ao invés de comprovar 65, ele vai comprovar 60 anos e mais a deficiência e também 15 anos de contribuição. E a mulher, ao invés de se aposentar com 62 anos, ela precisa comprovar 55 anos de idade, 15 anos de contribuição e também a deficiência. E em relação ao valor, anota aí. O valor da aposentadoria por idade é calculado com base na média dos 80% maiores salários do segurado, sendo que o beneficiário ele vai receber 70% desse valor e mais 1% adicional por ano de contribuição. O fator previdenciário ele só vai ser aplicado se for benéfico ao segurado. Então você vai fazer uma média, né, uma média dos teus salários a partir de 94 até agora, tá? Dessa média, você vai aplicar 70% e mais 1% para cada ano trabalhado. Então você tem, por exemplo, 20 anos.
então você vai acrescentar 20%. Então são 70%, mais 20% vai dar 90%. Então o valor do seu benefício vai ser o seguinte, vai ser a média e você recebe 7, 8, 9, 90% dessa média. Agora vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição para as pessoas com deficiência, né? Em relação a esse benefício, o tempo mínimo que você precisa comprovar para poder ter direito a esse benefício, ele vai depender do grau de deficiência. Se for uma deficiência grave, então são necessários 25 anos de contribuição para um homem e 20 anos para as mulheres. Se for uma deficiência média, então são 29 anos para os homens e 24 anos de trabalho para as mulheres. E se for uma deficiência leve, então são 33 anos de contribuição para os homens e 28 anos de contribuição para as mulheres. Geralmente a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tende a ser mais vantajosa, pois não existe uma idade mínima para se aposentar. E o cálculo do valor pode ser mais favorável ao segurado, tá? Mas anota aí, sempre importante você fazer um cálculo prévio antes de estar dando entrada. Vamos agora falar do valor dessa aposentadoria. Pois bem, o valor da aposentadoria por tempo de contribuição, ela é determinada pela média dos 80% maiores salários do segurado, sendo que o beneficiário recebe 100% dessa média. Assim como na aposentadoria por idade, o fator previdenciário só será aplicado se for benéfico ao segurado. Eu nem falei desse fator previdenciário, né? Mas o fator previdenciário é um índice que geralmente acaba reduzindo o valor da aposentadoria. Mas nesse caso específico, ele só vai ser aplicado se caso for favorável. Mas atento aqui, tá? Porque a gente tem algumas mudanças e eu preciso falar delas para você, tá? É importante aqui a gente mencionar então que a reforma da Previdência, essa que aconteceu em 2019, ela trouxe algumas mudanças na aposentadoria para pessoas com deficiência em relação ao valor do benefício. Agora é necessário considerar a média de todos os salários do segurado e não apenas os maiores. Além disso, o valor do benefício passou a ser de 70% dessa média, com um acréscimo de 1% por ano trabalhado apenas para quem se aposenta na questão da idade. Já a aposentadoria por tempo de contribuição continua garantido aquele 100% da média salarial. Mas atenta aqui que essas novas regras, elas valem apenas para aquelas pessoas que começaram a trabalhar após a reforma da Previdência, ou seja, depois de 2019. Ou que ainda não atingiram os requisitos necessários até 12 de novembro de 2019, que foi a data que entrou em vigor a reforma da Previdência. Agora nós vamos falar como você pode comprovar no INSS que trabalhou em condições de deficiência. Existem vários documentos que podem ser utilizados, entre eles a carteira de trabalho, o seu contrato de trabalho também, aquele contrato que você faz com a empresa, o contra-cheque, o famoso olerite, documentos médicos, aqui entra os laudos, as receitas, entre outros documentos que o médico possa estar te fornecendo. Mas atenção, nesse caso aqui não é possível utilizar prova testemunhal. Então você tem que comprovar através de documentos, principalmente laudos médicos. Deixa eu até aproveitar aqui e te perguntar, você possui algum documento que faça a comprovação ou você está tendo dificuldades para conseguir, né? Conta pra gente aí a sua experiência, deixa aqui nos comentários a sua resposta para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o seu caso. E agora vamos entender como adiantar a aposentadoria em anos. Isso aqui é muito importante porque poucas pessoas sabem disso. Nessa categoria é possível utilizar o tempo que você contribuiu de forma comum na contagem do tempo de contribuição da aposentadoria da pessoa com deficiência. O mesmo vale para os períodos trabalhados em atividades especiais, ou seja, aquelas atividades que a pessoa estava exposto a algum agente nocivo à sua saúde, como por exemplo, eletricista, enfermeiros e assim por diante. Imagine, por exemplo, que você trabalhou normalmente até sofrer uma doença que o deixou impedido a longo prazo de trabalhar. Nesse caso, o tempo que você trabalhou de forma comum, sem essa deficiência, pode ser usado na contagem da aposentadoria da pessoa com deficiência. Além disso, o governo elaborou uma tabela de conversão para casos em que o grau da deficiência pode piorar ou melhorar. Vamos então a um exemplo prático, né? Vamos supor que uma pessoa, vou colocar o nome dela de Ricardo, ele trabalhou por 15 anos como auxiliar de produção, mas após um acidente perdeu um braço e adquiriu uma deficiência de grau leve.
ele conseguiu ser reabilitado em uma função administrativa na mesma empresa. Agora, para saber quanto tempo ele precisará trabalhar como pessoa com deficiência para poder ter direito a essa aposentadoria, usaremos então essa tabela de conversão e o multiplicador de 0,94. Dessa forma, Ricardo possui, pega em papel e caneta, tá? 15 vezes 0,94, que vai dar 14,1 anos de contribuição para a aposentadoria com deficiência de grau leve. Ricardo então precisará de mais 18,9 anos de trabalho como pessoa com deficiência para ter direito a esse benefício. Tá bom? Eu sei que isso aqui é bastante complexo, tá? Mas não fique com dúvida. Entre em contato com a gente ou ainda deixa aqui uma mensagem deixando a sua pergunta para que a gente possa estar te esclarecendo, tá? E aproveitando a oportunidade, também queremos deixar esse vídeo aqui do lado, tá? Onde abordamos de uma forma bem didática sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Vale muito a pena você assistir, você vai aprender bastante, tá bom? Então é só clicar aqui do lado que você vai ser encaminhado para esse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais informações valiosas sobre o direito previdenciário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.